Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Aqui com vocês mais uma vez, Natan, ao meu lado Mariá. Tudo bom, Mariá? Voltamos mais uma vez o episódio e à nossa frente para falar desse assunto que vocês já viram no começo aí na thumb, mas daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho. Temos para completar o time Valéria. Olá. Que veio de trancinha hoje. Não me lembro disso, inclusive quando ela foi aliás, o cabelo dela fica muito maior, né? Muito engraçado. É longo, né? Porque eu tive que escovar pra poder fazer as tranças. Não foi convidada para a mesa, falou, vou arrumar, vou vir diferente. Arrasou. Então tá aí, veio. Disse que ia lavar o cabelo. Disse que ia lavar o cabelo. Já tá bom, vou lavar o cabelo então, hein? Verdade. E Lucas, como sempre, com a pele Linda. brilhando. E hoje de camiseta nova, então eu garanto que eu não usei essa nos outros podcasts, né? É verdade, eu não tinha reparado isso. Eu acho que eu usei isso aqui, mas nos podcasts que não foram ao ar ainda. Eu provavelmente devo ter usado isso aqui em algum outro podcast, porque eu não tenho grandes variações de camiseta, então tá tudo bem, né? Mas enfim, antigamente eu usava a camisa do podcast, preciso retomar O uniforme. hábito. O ritmo, exatamente. exato. Inclusive, esses dias eu vi o Lucas com como diria a Tatá, a skin atleta, chegando de bicicleta aqui. Sim. Nem eu reconheci. Chega Nem aí. eu reconheci. Falei, Lucas, que isso? Não vou me trocar ainda. Então, é isso, basicamente. Bom, o assunto de hoje é o assunto, acho que talvez, das últimas 2 semanas, para não dizer assim. Bombando. 2 semanas ou um mês, vamos supor? Um mês. Qual foi quando que você fez o treinamento pro ISP? Foi no começo desse mês. Então, um mês. É um assunto que tá bastante maio, em alta. tá? Isso, maio. Datando o episódio, inclusive. É um assunto muito, muito, muito importante, que é a atualização do guia de produtos de degradação, a RDC 964. Ela não é tão nova já, porque já vem sido discutido há algum tempo, mas recentemente foi colocado em prática, inclusive a Anvisa fez live, explicou e tudo mais, mas recentemente tem se tornado cada vez mais por causa discutida, porque vem gerando muitas dúvidas, certo? Então, o episódio de hoje a gente vai falar sobre isso. Vai ser legal que a Maria acabou de fazer 2 treinamentos sobre isso com o ISP e com o Sindusfarm, então, né, até a gente agradece a participação, depois você pode agradecer, que juntou muita gente, Muito. certo? E aí a gente tem as dúvidas também para trazer para vocês sobre isso, e a gente vai tentar falar coisas que não foram faladas durante os treinamentos e que são pontos, por exemplo, para responder as dúvidas das pessoas também, agora com um pouco mais de tempo, certo? E acho que é importante também esse episódio para levantar algumas provocações, porque a gente está em consulta pública do Guia 79, que é o guia que traz ali as diretrizes de como fazer os testes para atender a 964. Então, deixo aqui o convite e talvez façamos as provocações aqui, para depois a gente se reunir nas entidades todas aí e fazer as nossas contribuições. Exatamente. Então, antes de começarmos, como sempre, Leandro. Momento mais Solta o antes. som. Solta o som, DJ. Dá o play. Vou começar pelos nossos amigos do Cromatografando. Que semana passada, se você tá vendo esse podcast no dia 1 de junho, que começa as festas juninas. Melhor época do ano. Você começa o São João. Você, na semana passada, se for dia 1 de junho de 2025, na semana passada teve o curso gratuito Descomplicando HPLC, HPLC Prática Definitiva. Se você perdeu, fica aqui nas nossas redes sociais, fica o link aqui embaixo, do nosso amigo do Cromatografando, se inscreve lá, pergunta quando vai ter de novo, que eles respondem e não vai perder essa oportunidade maravilhosa, né? Tem também aqui o guia deles, o guia de filtros e colunas mais bonito da internet. Vai lá, pega, entende o que é o filtro, por que funciona, para que serve, como funciona, de onde veio. Tipo o Jornal Nacional, não, o Globo Repórter. De onde é, o que comem, de onde veio e como habitam. Vai lá, pega tudo isso, aprendeu sobre as colunas bonitinhas? Você vai na YFLMC, Américas, vai falar com o Laudo, vai falar com o Lucas, vai falar com a Marina. Olha, eu vi aqui no guia de filtros de coluna do Cromatografando e a coluna do equipamento é essa. Eu queria comprar a coluna nova, dá um descontinho, faz um negócio bom, vi no Pastelaria. O Leandro sempre oferece desconto. Nossa, Serviço dos outros. Patrocinadores. Ai, Jesus. Vai. É o sangue árabe, né, que eu não tenho. Árabe, que você não tem. Que eu não tenho. Então, é a vontade do sangue árabe que falta aqui. Então você vai lá, pede descontinho, fala, vi no Pasteur, eles falaram que vocês vão dar desconto pra gente, pra deixar meu equipamento com a coluna maravilhosa.
tá bom? Até uma tryhard, quem sabe. Opa! Ô, louco, é? Tá atraiado. E é isso, Leandro, o que mais? E aí tem o Sérgio, que dominou a mesa, né? Porque o pessoal da YZ não mandou nada pra gente. Quando mandar, a gente coloca aqui. Mas por enquanto, a mesa é do Sérgio, né? Isso. A mesa é da Axios. Ou Axios. Axios. Axios Research. Isso. Axios Research. Isso. Quase, Um dia você consegue, né? Ah, não vou conseguir, já aceitei, tá tudo bem. Tudo bem, né? Vocês entenderam? Eu também não consigo. Fica tranquilo. Mas vocês entenderam qual empresa que é, a pessoa que é, então você vai lá. Se você comprar qualquer produto falando que viu aqui no pastelaria, olha, eu vi uma pastelaria, tem desconto 70%, chora lá. Na pastelaria. E comer pastel? Quem comer pastel, eu comprei. Vi aqui na pastelaria do Pasteur, Isso. Pastor. vi lá do Pastor de ovelha. Então você vai ganhar esse copinho maravilhoso, tá aí na frente aqui, ó, copo, 2 copos térmicos bonitos, a garrafinha bonito. Estão mostrando os copos? Tô. Sim. Aqui, ó. A garrafinha de Demais, café e a garrafinha de... Você pode fazer chá ou café, térmica, com um termostato em cima e 2 copinhos. Pede lá, vi no pastelaria, quero desconto 70%. Você não vai ganhar, querer uma coisa, poder é outra. São coisas diferentes, você vai lá. Exigente, gente. Sim, então compra bastante que você tem bastante desconto. Quanto Isso é mais... verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. O Sérgio é vendedor, né? Ele sabe negociar. E o último lembrete, acho que você não falou ainda. Vou falar que é do ursinho ali, ó. Dos Não é ursinhos. do ursinho, não, mas vai lá, continua. Você esqueceu o ursinho Gummy? Não, eu não. Sam, Você esqueceu dos ursinhos Gummy? Jamais. Os da Sample System, que tem amostradores de inox digital. A primeira empresa a fazer amostradores, uma empresa inglesa, que tem parceria com a Action, com o Sérgio. Então você fala com o Sérgio, eu quero padrão e eu quero amostradores. Vai lá falar com eles bonitinho. Ganha espátula, ganha. Você só vai ganhar, você vai comprar. Pede o Sam. É, o Sam é raro, hein? Ó, o Sam é amostra rara. Nem a Iris tem. É verdade. É verdade, é. Verdade. Ela não tem. Ela não tem. Ela é doida pra roubar, mas não tem. Se o dia sumir, só ir na casa da Iris que vai estar lá. Isso é verdade. Nosso site tá bonito, maravilhoso, modernusco, tá vendo? Eu tô aqui tudo no... Tem lá... Tô no roteiro, hein? Ah, eu tenho preguiça de ir no YouTube pra olhar todos os nossos conteúdos, pra assistir sobre, por exemplo, nitrosaminas, o aulão que a gente tem aqui. Vai no site lá, tá bonitinho as playlists sobre nitrosaminas, desde o primeiro podcast até o último que saiu. Você vai ter um aulão de 10 horas de nitrosaminas, por exemplo. Então você vai lá, tá tudo bonitinho, tem o blog, sempre tem conteúdo interessante, a gente posta nas nossas redes sociais. Olha o blogzinho, o sitezinho, dá um PG View pra nós, dá aquela moral, tá bom? E tem a carinha dos cientistas que fazem as coisas acontecer aqui também. Você conhecer a equipe, tá tudo no site. Então não se esquece. As redes sociais que eu não falei, deixa você falar. Quais das redes sociais, Natan? Não é nas redes sociais que eu ia falar, não. Mas falta? Eu não falo das redes sociais? Vai lá. Desculpa, então. Não, fala as redes sociais agora. Não, pode falar você. Termina a sua Você vai lá. apresentação. Já terminei já. Acabou com o call to action. Ah, entendi. Natan, quais redes sociais? Spectra. Tá como consultoria no link no Instagram? Não, né? Só Spectra Spectra Soluções. Consultoria no Não, Spectra LinkedIn. Soluções Científicas, tá? No Instagram? É, Então, de novo. No Instagram? isso. Spectra Soluções Científicas. No LinkedIn, Spectra Consultoria. E eu sempre fico com dúvida, porque às vezes para algumas pessoas aparecem como também soluções científicas, mas é consultoria. No YouTube e no Spotify, Pastelaria Podcast. Oficial. Oficial. E o site, o Leandro já falou. Então é isso. Spectra Soluções Científicas.com.br. Joga Spectra no Google. Você vai achar Vai achar tudo. Vai achar podcast, vai achar vídeo do YouTube, vai achar o site, vai achar tudo que você quiser. as nossas Exatamente. fotos. Só não vai achar o intranet que a gente tem, que é as fotos internas, aí vocês não vão ver. Essas não infelizmente. Essas não podem, não Essas não pode. podem. Mas O assunto deixa abaixo. deixa abaixo. O pack de figurinha do Leandro também não pode. Deixa abaixo, deixa lá. Cara, eu tenho uma link que eu vou compartilhar com vocês, que é sensacional. Que é de outro grupo. Não, mas aí. crossover não tá Mas pronto. deixa a gente fazer Já vai. depois. É, Então você vai lá no YouTube, segue a gente pra gente chegar nos 3 mil inscritos do YouTube esse ano, que é a nossa meta. Vai lá no YouTube, dá aquela moralzinha. eu tô mandando. Tamo indo. E você fica nas nossas redes sociais, que vai ter bastante webinar esse ano, vai ter bastante conteúdo que nós já fizemos. Ah, mas quando vai ter? Não sabemos, mas nas redes sociais, quando tiver, a gente vai anunciar. Se inscreve, compartilha com todo mundo. No Spotify você pode comentar lá se você quiser ouvir. No Spotify você pode ouvir e assistir. No YouTube também. Então você tem pastelaria, você tem Spectra, tem tudo que é lugar que você precisa, certo? Exatamente. Então, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like, seu comentário pra gente saber que você tá assistindo. Inclusive, o Spotify, né, Leandro? Agora você pode deixar o comentário lá, a gente pode interagir com vocês, inclusive respondendo perguntinhas lá mesmo, né? Os comentários. Exatamente. O YouTube tá com opção. O YouTube também tá com a opção de tradução. Isso. Então, se você tiver com um podcast que a gente fez em inglês, Tava fora. Ó, ouvi isso aí, ó. Passada, e a gente lançou o podcast, na verdade o vlog, né, das nossas viagens aí. E aí a hora que a gente abriu
a Iris estava falando inglês. Eu falei, Doido. gente, o que tá acontecendo? A Iris estava com voz de homem falando inglês. Tava estranho, né? Sim. Aí eu falei, nossa, o que mudou aqui? O que o Leandro fez? O que o Leandro fez? E aí, na verdade, a gente comentou, a gente tava nos Estados Unidos e entrou automático o inglês por lá. Então a gente tem 2 podcasts em inglês aqui, que é o da Lasa, que estava com Judson Philip Judson e o Chris. e o Chris. Ah, não entendi o que tava, a legenda não tava muito boa. Você volta lá, assiste, agora tem dublagem simultânea. Dublagem simultânea. Que exatamente. louco. Mano, Automática. é impressionante isso. Ele tem feito isso automaticamente com os meus vídeos. Eu nunca sei. É sempre uma caixinha de surpresa Então, que vai ser. E se tiver mais conteúdos que a gente vai fazer, em inglês, espanhol, o que for, você não domina o idioma, eu quero aprender, habilita a opção, porque nosso canal tá liberado, você vai ter esse conteúdo. Agora não tem mais desculpa do porquê você não assistir ou não ouvir os nossos episódios, certo, Leandro? Exatamente. E o Spotify é isso, você pode interagir lá agora com comentário. Antes os comentários eram enviados só pra gente, a gente via os comentários, mas agora a gente pode responder lá, que vai como se fosse outras plataformas, como se fosse o YouTube, como se fosse o Instagram, a gente consegue responder e comentar no próprio... E você pode fazer também comentar no comentário das pessoas, e fazer um bate-papo, Exatamente. montar um grupo de discussão lá, a gente discute junto, e Isso. vamos junto, que junto a gente vai mais longe. Tá bom? Então beleza, vamos começar, senão esse episódio vai acabar ficando muito, muito longo. Quando aí conversa assim, é um episódio de 3 horas. Tá? Exatamente. Galera, todo mundo sabe, então, que nos últimos, talvez um ano e meio, estamos no processo da discussão de atualização Oi? da 2 anos. É, bastante, é. Da RDC 53, antiga, finada RDC 53, talvez eu possa dizer dessa forma. Não, ainda não. Ela não. Ainda não? Ela ainda tá presente. Mas vai chegar lá, né? Vai chegar lá. Tá E em aí, a aparelhos. gente, inclusive, já vou deixar aqui, conforme a gente for falando, eu vou falar pro Leandro colocando os cards. Mas a gente já falou de bastante coisa, acho que separadamente, em outros episódios, sobre o que iria compor a RDC, a nova atualização, e tentando explicar as questões específicas de balanço de massa, de fator resposta e tudo mais. E aí hoje a gente talvez vai fazer uma coisa mais agregada, mais concisa, para falar as principais atualizações, o que mudou e o que não mudou, quais são os aspectos e os impactos regulatórios para vocês que trabalham nessa área, e depois a gente pode trazer mais informações, por exemplo, sobre a consulta pública ou alguma outra coisa do tipo, certo? Então, para começar, eu vou falar para a Maria falar como que ela está estruturada. À medida que a gente for falando, eu vou falar, isso aqui a gente fez episódios, se quiser saber mais sobre isso, o Leandro vai colocar o card aqui. Porque a gente já falou muita coisa sobre a RDC. Sobre como foi fundamentado, por que surgiu, enfim. Os papers. Os papers e tudo mais. É. O Leandro vai pôr os papers na tela também, vou pedir para ele pôr. Então, como que está estruturada a estrutura da nova RDC, que é a RDC 964? Começando pelo começo, ela foi dividida, assim como a Anvisa vem fazendo nas últimas regulamentações, em capítulos. Então facilita porque divide, né, os temas. Então nós temos 4 capítulos mais um anexo. O anexo é a tabela de limites, né, de notificação, identificação e qualificação, que nada muda. É conforme CHQ3B desde sempre, desde 58, 53 e agora 964. Quando era 58? 2013? 58, 2013. Eu ia falar 12, tá bom. Dezembro de 2013, a RDC 58, ela não entrou em vigência. 2015 lançou a 53, que já entrou em vigência no momento da publicação. E agora, 10 anos depois, a gente tem a 964 revisando a 53. E aí, a gente tem um primeiro capítulo que são as disposições iniciais, que fala do objetivo da norma, que faz as definições e traz a aplicabilidade, o que não se aplica no escopo, etc. O segundo capítulo é o capítulo mais... eu não gosto de dizer relevante, mas é o capítulo mais discutido. O mais denso. E o mais denso, obrigada, Valéria. O capítulo mais denso da RDC, que é sobre o estudo de degradação forçada. Então, ele traz lá os objetivos do estudo, informações prévias, que a gente vai falar bastante aqui, como conduzir o estudo e como fazer a avaliação dos resultados. E aí, no capítulo 3, vem os limites. Então, o que a gente faz quando a gente tem esses produtos de degradação nos medicamentos, quais os limites são aplicáveis e quando
os limites são ultrapassados, as ações que a gente precisa fazer. E aí, no capítulo 4, no quarto capítulo, ele está falando das disposições finais e transitoriedade. Então, acho que já tem essa estrutura bem dividida e eu acho que a gente pode ir falando um pouquinho dos principais pontos de cada capítulo. Com sabe? certeza. Pra gente começar, eu ia perguntar pra você, pra gente falar sobre a questão de sintético, semissintético, biológicos, o que a gente hoje vê, como era e como que hoje está regulamentado, porque a partir daí vai todas as outras etapas, né? Vai Exato. todas as outras pontas que a gente vai falar sobre o conceito do estudo e tudo mais. Então, o que a gente vê hoje para a RDC 964? Então, começando pelo capítulo 1, que Isso. é onde está esse tema, eu queria primeiro destacar, na verdade, uma grande surpresa que foi para mim o tema, na verdade, o título dessa nova RDC, comparada à RDC 53. Porque a RDC 53, ela tinha um escopo, na verdade, uma redação mais parecida com o guia SHQ3B do que essa daqui tem. Uhum. O objetivo todo da revisão da 53 foi a harmonização às práticas internacionais. E aí uma coisa que eu queria deixar muito claro é que a nova RDC, ela não está harmonizada com guias internacionais. Ela está se harmonizando a práticas internacionais Concordo. de degradação. São diferentes. São coisas diferentes. São coisas diferentes, porque não existe nenhuma regulamentação internacional que vai trazer estudo de degradação forçada. Uhum. Não tem, né? Então, quando a gente bate muito nessa tecla, né? Precisa harmonizar. Mas assim, a 53, o texto era muito mais parecido com o Q3B do que essa daqui. E se eu for comparar essa daqui com regulamentações, eu não vou achar, porque não tem, certo? Então, esse é um ponto que eu destaco bastante e que para mim foi muito surpreendente. E eu diria que aqui é um ponto que eu trago como reflexão, que é o fato da Anvisa trazer com muito afinco o estudo de degradação forçada. Uhum. E eu já percebi nesses webinars que eu fiz uma certa confusão das pessoas com o objetivo da 964. Por quê? A gente não pode confundir o estudo de degradação forçada com o perfil de degradação. Ah, sim. Entende? O estudo de degradação forçada, ele é uma ferramenta que vai nos ajudar a estudar um perfil de degradação potencial. Mas o perfil de degradação, ele vai sendo construído ao longo do tempo até eu chegar no perfil de degradação real, que é a minha estabilidade de longa duração. Uhum. Então, depois a gente vai falar disso nas informações prévias e tal, não quero dar muito spoiler, mas eu já percebi nas discussões que existe e esse foi um choque muito grande para mim quando eu vi a nova redação da 964, porque eu sou muito mais adepta da gente falar de um perfil de degradação do que de um estudo de estabilidade forçada, de degradação forçada. Desculpa, estabilidade não, degradação forçada. E é por isso que eu entro em choque um pouco com relação à questão da harmonização, certo? Mas, ok, estamos harmonizados com relação às práticas internacionais. Bom, Só um adendo importante você falar sobre isso. A gente acabou de voltar, como a Maria falou, a gente acabou de voltar de um congresso, que talvez seja o maior ou o melhor congresso de estabilidade específico que acontece no mundo. E lá fica evidente essas questões de a Anvisa, as questões que a Anvisa coloca, ela é citada dentro das abordagens que são discutidas. Assim como eles discutem o FDA, assim como eles discutem o EMA. A gente já falou isso também, tá? Alguns outros episódios, mas só para reforçar. Eles também falam da Anvisa. Então, chegar falando da Anvisa é importante. exato. Porque é isso, a gente está harmonizando as práticas para todo mundo, mas assim como tem as especificidades do FDA e do EMA, a Anvisa também tem as delas. E aí eles entendem e tentam se adaptar ou
questionar ou discutir pontos específicos, mas aí isso é interessante, é dizer que a gente está cada vez mais perto das práticas científicas mundial, no sentido de harmonização, mas a gente tem a nossa própria abordagem dentro do guia, que também é considerada pelo lado de fora. Então, a gente não vai achar 100% igual Exato. Sim. uma diretriz. E a gente não vai poder virar e falar, pô, mas o EMA faz assim e você não faz, ou o FDA faz assim e você não faz. É porque são diferentes, abordagens e entendimentos diferentes, mas as práticas aparentemente estão tendendo para um mesmo caminho, Exato, né? E os desfechos, né? Porque no final é isso que a gente quer saber. A gente quer saber qual que é o perfil de degradação real e o que a gente vai fazer com aqueles produtos de degradação que são relevantes, que é um ponto que a Anvisa traz bastante aqui na nova RDC, que é o que é relevante. Uhum. Então, eu vou passar a estudar isso de uma forma teórica, de uma forma experimental, para chegar até o que de fato vai acontecer na vida real, que é a longa duração. E aí eu vou entender como eu vou tratar essas impurezas do ponto de vista de segurança. Certo? Uhum. Beleza, então desculpa fazer esse disclaimer inicial, que também não tem a ver com o capítulo 1, mas eu acho extremamente relevante porque a gente tem um cuidado com essas terminologias e com alguns objetivos aqui que ficaram bem diferentes da 53. E aí, entrando no escopo, né, na aplicabilidade da norma, essa é uma grande diferença da 53. Então, hoje a 964 ela se aplica a sintéticos e semissintéticos. Ponto. Antigamente, a 53, ela se aplicava a categorias de registro. Então, medicamentos classificados como novos, genéricos, similares, e aí biológicos, notificação simplificada, eles não se encaixavam dentro do escopo dessa regulamentação. Uhum. E aqui, até nas discussões do Sindusfarma essa semana, algumas pessoas levantaram uma bola bem interessante, assim, porque ele traz no artigo 2º, né? Que se aplica a sintéticos e semissintéticos, inclusive quando associado a outros IFAs que não são sintéticos e semissintéticos. Portanto, se você tiver um medicamento em associação que tem um semissintético e algum outro, esse parágrafo nos diz que a gente precisa fazer a degradação e o estudo do sintético. Uhum. Sim. Mas, quando a gente vai para o artigo 3º, ele traz que não se aplica a medicamentos que contiverem em sua composição apenas IFAs classificados como biológicos, peptídeos, etc. Produtos de fermentação, ativos de fermentação, vitaminas e assim por diante. E aí, isso veio uma dúvida durante o webinar do Sindusfarma, que foi a galera falando de biológicos sintéticos. Então, se o meu ativo é um biológico caracterizado como um medicamento biológico, mas de via sintética, o que eu faço? Né? É, conflito. Exato. Isso aqui não fica claro. Uhum, não tá claro mesmo. Porque ele me obriga a fazer sintético, mas fala que eu não preciso fazer biológico. Mas o que é o biológico? O biológico... Qual que é o limite, né? Até onde vai? Qual que é o conceito reinante? Porque a gente tem que colocar hierarquias de conceitos. Qual que é o conceito que vai ser a hierarquia mais alta? Ser sintético ou ser biológico? Exato. E como ela tirou a categoria, porque se a gente tem uma categoria de biológicos, independente dele ser sintético. Exato, eu não preciso fazer, que era como a 53 trazia. Agora ficou essa dúvida. Em discussão, inclusive aqui, o Natan trouxe um ponto interessante, que é com relação à própria entidade química e o que a gente faz, como é que a gente avalia a qualidade e a segurança de um medicamento biológico. E aí, você quer falar? Basicamente eu estava discutindo aqui que ter essa subclassificação de sintético, semissintético e biológico, ela meio que ela pode atrapalhar na interpretação do que fazer e o que não fazer estudo de degradação.
Porque não importa para mim uma molécula sendo biológica, se eu vou atingir ela ou alcançar ela por síntese, ou por modo de fermentação natural, ou por uma outra via de obtenção. Porque se eu faço um produto natural por forma sintética e não mais por extração, por forma extrativa, por exemplo, só porque agora eu estou fazendo ela sinteticamente, ela não deixa de ser uma estrutura complexa, biológica, muito complexa de se analisar dentro de um contexto de estudo de degradação forçada. Então, eu estava discutindo aqui é que essa atribuição do que é sintético acima do biológico atrapalha, porque o que importa é mais a entidade química do que, de fato... vão ter moléculas grandes, complexas, alto peso molecular. Dificilmente você vai ter um método analítico difícil. E aí a gente estava falando aqui, dependendo da degradação que você for ter, vai ser um problemaço, porque elas podem ter, pode gerar uma toxicidade muito alta em sensibilização cutânea, sensibilização de outras formas, ela pode ter uma atividade em um outro receptor porque ela tem peptídeo, então a gente não sabe, quer dizer, dá para saber, mas aí que está o ponto da discussão. Qualquer pequena degradação pode se tornar uma coisa muito complexa, e a gente está falando só do estudo de degradação. E é difícil até de avaliar, né? Porque como as moléculas são complexas, elas não se encaixam nos alertas típicos de mutagenicidade, por exemplo. Porque não se aplica. Dá para ser feito, mas é isso. E às vezes vai ter e não faz o menor sentido. E não faz o menor sentido nesse caso. Então, e aí por isso que eu falei, dá pra gente analisar, mas é super complexo. Então, se você coloca essa atribuição de algo que é sintético, e eu não é que é uma crítica pensando que tá errado, mas talvez teria que ser discutido. Só precisa estar mais claro. Porque não deveria ser separado por... Na verdade, do jeito que tá, sintético e biológico também não me diz muita coisa. Não, mas aí você faz aquela ajeitadinha, né? Se me é conveniente, vira biológico. Se não é conveniente, vira sintético. Você vai mexendo no texto. Né? Então assim, talvez deveria existir uma questão mais de classificação de entidade química do que, na verdade, da forma de produção. Porque se a gente for pensar em qualidade, em risco à saúde e exposição, não importa a forma que ele é obtido. Importa o que ele vai causar do meu ponto de vista, né? O que ele vai causar de risco toxicológico. Então, se a minha molécula está sendo sintetizada da forma convencional, que é a forma química que todo mundo conhece, ou se ela é por um processo fermentativo, o risco de exposição que os seres humanos vão ter em relação ao consumo é o mesmo. Claro, sinteticamente eu vou poder analisar reagentes, impurezas específicas. Processos fermentativos, eu vou analisar outros tipos de coisa. Mas a questão da qualidade, da segurança, da degradação depois na estabilidade, não importa necessariamente. Importa porque pode atribuir problemas de outras impurezas que vão vir decorrente da rota. Mas da estrutura degradar com um recipiente, com a compatibilidade e tudo mais, ela vai estar muito mais proveniente da estrutura química do que pela forma que eu estou obtendo ela. Sim, então, sim. Essa foi a gente ficar discutindo, foi uma discussão essa caracterização de sintético, semissintético, porque a gente está falando aqui agora, até falei para Maria aqui, perguntei, se todo biológico, a indústria farmacêutica conseguir fazer semissíntese, que foi o caso, por exemplo, historicamente, de vários produtos naturais, inclusive morfina, inclusive paclitaxel, que era super caro e você precisava você precisava de toneladas para tirar 4 gramas de IFA do paclitaxel, porque o rendimento da extração é pequena. Antibiótico, fermentação, extrai uma matéria-prima específica e depois faz reações em cima, que são processos semissintéticos. Se todo biológico que hoje é construído, por exemplo, a gente for passar a transformar eles em sintético e tiver que fazer estudo de degradação forçada para tudo, sim, a gente tem que pensar de novo como é que vai fazer isso aqui. Eu tô dizendo que não tem que fazer, tô dizendo, vamos pensar de novo no critério, porque aí eles vão, o que vai acontecer? Eles vão buscar, na verdade, sempre processo fermentativo. Porque não precisa fazer teste. E aí vamos ver só se a eficácia não afeta dada a estabilidade, se a atividade biológica não vai ter risco, né? Enfim. Nesse caso seria melhor uma classificação do tipo, é um fármaco peptídico e de tantos Daltons. Pronto, já resolve a situação. Seria isso. Você limita no peso. Ou um peptídeo mimético, necessariamente é um aqui eles até isentam. Um peptídeo específico, né? Oligonucleotídeos e tal. Mas e se ele sinteticamente? E se for um peptídeo? Essa toda... Se for um peptídeo atípico. Exato, o que é prioridade? É sintético ou enfim.
Então, fica aí o questionamento. Fica aí, talvez seja um ponto para ser colocado são duas camadas no guia, inclusive. São duas camadas de discussão. O primeiro é a classificação, o que vai ser o critério, se for manter essa classificação, se vale mais o biológico primeiro ou o sintético primeiro, e depois é pensar, será que essa é a classificação que deveria existir, considerando que agora a gente tem uma gama diferente de entidades químicas? Se talvez... E no guia tem uma parte no final, que acho que se eu não me engano, é o penúltimo item, o item 10, que tem lá recomendações para produtos às quais as normas não é aplicável. E aí não fala de biológicos, fala muito de estudos clínicos, fermentação, por fermentação, IFAV e tal. E no biológico, eu acho que vale a pena a gente... E só lembrando, se eu não estiver enganado aqui... Eu vou anotando. Talvez eu não esteja, mas assim, eu não vou lembrar os números. Hoje, no Brasil, no mercado farmacêutico brasileiro, dos últimos 2, 3 anos, vem aumentando significativamente de 5% a 10% por ano a quantidade de medicamentos biológicos que estão sendo colocados no mercado. Então, eu acho, se eu não estou enganado, nos últimos 3 anos, atualmente, eu acho que o mercado brasileiro já é quase 20%. De todos os medicamentos que estão no mercado brasileiro, quase 20% ou 15%, alguma coisa assim, já é produto biológico. Então, assim, a tendência é que cada vez mais isso aumente. E aí essa dúvida que a gente está discutindo vai cada vez mais... Virar um problema de verdade, Seja porque o medicamento de fato é biológico, seja porque o fabricante resolve puxar ele para biológico. Ou para biológico. Lhe parece conveniente. Exatamente. Exato. E aí a gente vai começar a gerar outros problemas. Muito bem, então, capítulo 1, eu acho que esse é o principal ponto, assim, de atenção e que a gente precisa sanar eventualmente nessa consulta pública. Só uma coisa interessante aqui, eu não sei se a gente tem que falar isso talvez nesse momento, mas depois a gente fala um pouquinho sobre a questão do estudo do ICHQ1 que está sendo discutido de estabilidade. Sim. Será que a gente fala nisso agora ou fala mais no final? A gente pode falar. Tá, a gente pode falar agora, porque também temos o ICHQ1 em consulta pública. A Anvisa, inclusive, já abriu o espaço na página dela para a gente fazer as nossas contribuições. Eu conversei com o Sindusfarm essa semana, eles vão montar um grupo para fazer as contribuições de uma maneira unificada também. Na semana passada, nesse congresso que a gente estava nos Estados Unidos, uma pessoa do grupo do ICHQ1 levou os pontos principais de alteração. Foi muito interessante e foi muito preocupante, porque até trazendo o ponto do biológicos e sintéticos, o que o ICHQ1 fez? A gente tinha o ICHQ1 dividido, né, em ICHQ1A, Q1B, blá, blá, blá. E eles colocaram tudo num lugar só. Então, o ICHQ1 hoje tem, 110 páginas, e ele engloba sintéticos e biológicos. E eu tô falando de um guia de estabilidade. E aí, tá um caos, porque até quando a pessoa foi questionada lá, né, pelo nosso grupo do EFDC, inclusive, ela ficou bem perdida, porque não existe nenhuma harmonização de biológicos e sintéticos com relação aos termos de degradação forçada. Então, uns usam degradação, outros usam estresse, outro, sabe assim? E eles não conseguem falar a mesma língua só no estudo. Então, eu enxergo uma tendência, até por esse movimento do ICH, em começar a tratar as duas coisas de uma forma bastante similar, né? De sintéticos e semissintéticos, sintéticos e biológicos, desculpa. Eu acho que a gente precisa ter um cuidado, porque não é a mesma coisa, né? E eu preciso agora aprofundar no Q1 para ver como é que isso vai ficar. Mas, de qualquer forma, eu acho que também é algo para a gente poder se atentar e contribuir. Não, e justamente isso, pensando que o primeiro capítulo aqui é objetivo, abrangência e definições, eu tento pensar que as mesmas definições e as mesmas abrangências que a gente está falando nesse guia provavelmente deveriam ser parecidos com o que vai acontecer no ICHQ1 de estabilidade, até porque isso, degradação forçada e estabilidade, está muito intrínseco. Então era por isso que eu queria trazer esse pequeno check aqui sobre a questão do ICH do guia de estabilidade. Do ICH, desculpa.
Inclusive, se vocês quiserem, bota aí, a gente faz um episódio sobre isso também, sobre a proposta nova do ECH de estabilidade. Então vamos começar na seção 1, que é... eu não vou falar de definições, porque a gente tá falando ao longo do... Perfeito. Vamos começar falando pelo... Capítulo 2, que 2. é do estudo de degradação forçada. Isso. Limites de identificação e qualificação permanecerão os mesmos? Não? Como que... Esse é o capítulo 3. Desculpa, eu passei. Foi mal. Eu li aqui rápido, foi mal. Deu um saltinho. Capítulo 2, degradação forçada, desculpa. Tá com pressa, Natan? Com pressa, quer terminar o podcast, Essa é a parte mais densa. Exato, é o que mais a gente vai falar aqui. Objetivos de degradação forçada. Esse não mudou absolutamente nada. O que muda é que antes eles estavam descritos... Na verdade, não é que não mudou absolutamente nada, mudou. Mas ele estava descrito no Guia 4, agora ele vem para a RDC 964. E a Anvisa traz uma ênfase em medicamento. Então, o perfil, porque antes ela falava de IFA e medicamento e produto e tal, e agora ela fala obtenção do perfil, são 4 principais objetivos. Obtenção do perfil de degradação potencial do medicamento, fornecimento de evidências que o método proposto é indicativo de estabilidade, detecção de condições às quais o medicamento é particularmente sensível para definição de cuidados durante o processo de desenvolvimento, produção, manufatura e conservação, e determinação dos principais produtos de degradação para uma determinada rota de degradação, quando possível, para facilitar a investigação de desvios durante o processo, né, de produção e da qualidade do produto. Então, a grande diferença aqui é que ela já foca em medicamento, o que facilita muito, porque até essa semana a gente recebeu a pergunta, e o que a gente faz para o IFA? A gente não faz. Né? O IFA está muito claro lá no artigo 3º da norma. O primeiro item do artigo 3º não se aplica a IFAs isolados. Então, a gente não... E recipientes também, o segundo. A gente não vai focar, isso aqui não se aplica ao controle de qualidade de IFA. O que não quer dizer que a gente não vai fazer o estudo em paralelo com o IFA para estudar o medicamento, certo? Então, esse é um ponto importante. E aí, a gente segue aqui. E aí, teve uma pergunta muito interessante, que é se a gente precisa fazer o estudo de degradação forçada completo, tal qual a gente fala aqui, com todos esses critérios, na seletividade dos métodos de IFA, de teor, enfim, qualquer que seja. E aí, uma coisa que é importante a gente também não confundir é com relação a perfil de produtos de degradação. Quando você faz o teste de estresse dentro da seletividade, o seu objetivo é provar seletividade. Então, você não está estudando quais são os produtos de degradação potenciais. Você só quer provar que o seu método é seletivo caso aconteça de formar algum produto de degradação, as impurezas que são impurezas de síntese e assim por diante. É algo que é relativamente mais simples, né, do que atender a 964. Então, a seletividade, você vai lá provar separação, resolução e acabou. Você pode, sim, usar as mesmas condições do estudo de degradação forçada para te facilitar, mas, por exemplo, você não é obrigado a fazer todas as condições. Sim. Você pode, uma vez que você vai estudar isso como informação prévia, a gente vai falar bastante disso daqui a pouquinho, você pode avaliar a suscetibilidade do seu ativo e focar naquelas degradações que, de fato, vão gerar produto de degradação. Então, você não precisa fazer um estudo e entender, é suscetível à hidrólise ácida, mas não à básica, à luz e não temperatura e etc. Não. Foca naquilo que vai te fazer degradar e aí, uma vez que degradou, você prova que o método é seletivo. Não precisa fazer condição que não degrada, né? Então, tomem cuidado com esses conceitos que se aproximam, mas que não entregam a mesma informação, coisa. Não entregar também informação extra, né? Exato. Porque mesmo que você resolva fazer todas as condições,
e uma tem muito mais impureza do que a outra, aqui tem impureza pouca, não vai te dar informação nenhuma adentro. Você só está gastando tempo e recurso. Em comparação com... Exato, porque a gente quer produto de degradação relevante. Relevante, Então não faz muito sentido você gastar tempo e esforço gastando material hora homem, consumíveis para tentar identificar coisas que não vão fazer diferença. Sentido. Não faz sentido. Exato. Então tomem bastante cuidado com relação a esse ponto, tá bom? E aí, vamos entrar na seção 2, que é das de informações prévias, que tem um parágrafo só, mas que eu falo 3 horas sobre ela. É um artigo, né? Um artigo. É um artigo com 2 parágrafos e eu acho que é uma das seções mais importantes aqui. Porque a Anvisa destaca, né? Então, uma vez que ela traz isso como uma seção única... Não, total. Pra mim já é um sinal de, gente, galera, vamos investir nisso aqui? Sim. Né? Não é que a 53 não falava, a 53 já falava que a gente precisava fazer um levantamento de informações prévias. Mas aqui eu acho que a gente tem um foco maior. E quando a gente vai pro guia, inclusive, lá no guia, a Anvisa traz pra gente quais são as informações que a gente precisa avaliar em informações prévias. E aí, gente, senta porque a lista é grande. Não, eu ia falar que não é só isso. Vai até o K. Não, e sem contar... vai até o K. E eu ia falar que não é, talvez... E nem é só isso. Exato. Então, vou até passar a bola pro meu time aqui, que arrebenta em avaliação de informações prévias. Mas... Faça a pergunta para eles. Vou fazer a pergunta. Então, assim, quando a gente está falando de informações prévias, a gente está falando de gerar o conhecimento teórico para depois adentrar na parte experimental e ir afunilando isso para chegar mais próximo do real possível. E depois chegar no real até. E aí, pensando nisso, o que vocês julgam ser... a melhor forma de fazer esses levantamentos e ir em busca dessas informações, assim? Eu acho que um ponto importante nesse caso, pelo menos que é um ponto muito relevante pra gente quando a gente vai fazer esse tipo de levantamento, é dado em sílico. Então, adoramos dados em sílico. Isso. Adoramos dados em sílico. Até porque facilita muito a nossa vida. Então, a gente começa fazendo normalmente uma predição usando o Zenet, e aí o Zenet a gente aplica as condições de degradação forçada. E com isso, a gente consegue ter um perfil bastante grande de tudo que é quimicamente possível com aquela molécula. Só que tudo que é quimicamente possível não significa que vai realmente acontecer. E aí, realmente possível. Aí que entra o Expert Review, que eu acho que é o importante, né? É o importante. Então, no Expert Review, você vai precisar pegar aquele monte de molécula que passa de 400, 500 para cada condição. E aí tenta de alguma forma comparar com o dado da literatura, se você tiver. E aí você consegue ver, aqui, por exemplo, eu estou vendo uma degradação por oxidação. Mas a literatura reporta que a oxidação é relevante para esse IFA? Nem sempre vai ser. Então aí você, com base nisso, né, você vai comparando o perfil com a literatura e identificando alguns produtos de degradação que sejam relevantes. E nesse caso também... Ou mais próximos do relevante. Algumas coisas que de atenção. Isso pode ser formado. Talvez seja interessante de ficar de olho. Especialmente se a gente pensar do ponto de vista toxicológico também, porque nessa hora a gente pode identificar uma impureza potencialmente mutagênica, a gente pode identificar um alerta estrutural grave, assim, de toxicidade. E aí, nesse caso, por mais que talvez essa impureza não seja tão provável ou não, é bom que você fique de olho nela, porque o desfecho é muito importante do ponto de vista toxicológico. Então, mesmo tendo um baixo risco de formação, como o risco para a saúde é muito alto, seria bom de alguma forma garantir que seu método pelo menos conseguiria enxergar alguma coisa próxima, ou pelo menos tirar o risco dessa impureza. Pelo menos você identifica ela. Né? E outra coisa que a gente também pode ver no in sílico é qual é a rota mais provável de dar a maior quantidade de produtos de degradação também. Então isso também já vai ajudar o pessoal lá da embalagem, se for o caso. O meu composto, nosso medicamento aqui vai ser sensível à luz, por exemplo. É onde eu tive maior grau de degradação. Temperatura ou tal, meio ácido, meio básico, também dá para você
usar essas informações para a forma farmacêutica, para N outras coisas. Assim, a gente está falando sobre estudo de degradação, mas ele é uma parada que você consegue desdobrar em outras partes, né? Uma vez que ele seja bem feito, que seja feito no começo, então você consegue desdobrar para o resto do projeto. Você assistiu minhas palestras? Lógico que eu assisti. Lógico. Eu sou uma pessoa aplicada. Sou obrigada, lógico que eu assisti, mas faz todo sentido isso. Exato. Quando você começa no papel, todo mundo aqui fez pós-graduação. Ninguém começou com um projeto na bancada, todo mundo começou no papel. E do papel fomos para a bancada e da bancada choramos, mas esse é outro. E na bancada nós rasgamos o papel, Era para ser real, passa a não ser. Exato. De novo. Mas fica mais fácil a gente tendo esse guia do Insílico, até mesmo para direcionar todo o projeto como um todo. Exato. Acho que isso é muito claro também em questão de compatibilidade, né? Até com os recipientes. Então, por isso do Insílico, no papel, a gente consegue ver quais recipientes são mais críticos, ou quais grupos químicos vão estar presentes no recipiente que são críticos para reagirem com o IFA. E aí você já tem... Você pode fazer uma seleção prévia, pode garantir que a compatibilidade vai ser a melhor possível. E outra, você tem que também ter um expert que seja bom. Porque, obviamente, no nosso time a gente se garante. Tô dizendo isso porque nós nos garantimos mesmo. Mas o Insílico vai te dar o que ele conseguir. Comercial, né? Então, a gente faz o que pode. Assim, são espontâneos. Não está. Mas assim, a gente tendo um bom analista, também consegue olhar para a gestor dele e falar assim, não. Isso aqui não faz nem sentido. Exato. Tô olhando isso aqui, pode até ter um risco toxicológico grande, mas isso aqui não faz sentido. Eu não vou me preocupar com essa estrutura que não faz sentido no meu produto final. Perfeito. Então, eu já vou eliminar ela nesse sentido. Então, às vezes, não é só o Insílico em si também, né? Porque senão a pessoa vai lá, só contrata o Insílico e acabou, não é isso. Você precisa também ter um analista que saiba fazer isso bem e que tenha um olhar crítico também, né? Porque às vezes forma uma impureza mutagênica, que é claramente mutagênica, mas você fala, putz, isso daqui é tão reativo que não tem como isso daqui sobreviver. Não vai longe, né? Não, eu ia falar que eu sou muito a favor... Bom, eu não vou falar muito do que eu gostaria de falar, mas a gente tem várias ideias e projetos aqui rodando, e eu sou muito da perspectiva, igual a Valéria falou, de avaliar muito a molécula pela susceptibilidade da via. Sim. Além da molécula, né? Então, a susceptibilidade da via me dá muito mais informação, no meu ponto de vista, do que tentar acertar o produto, né? O produto em específico, considerando o que vai ser formado mais, até porque não necessariamente do que a gente está... eu vou fazer uma pausa aqui. Essa avaliação talvez de identificação especificamente é realmente quando sai fora dos limites, aí de fato você tem que identificar. Mas antes de identificar, saber que ela é susceptível, pensando na segurança do seu produto, a via é bem importante, assim. Então, eu acho que dá para você tirar muita informação sobre qual é a susceptibilidade do seu produto mediante as condições de degradação forçada que você vai submeter, e a partir disso, com os dados que tem no guia, literatura também fala, você consegue ter muita informação prévia para justificar um estudo de degradação forçada em específico ou não, e a sua condição ou não, se vai acontecer, se não vai. Então, assim, a susceptibilidade é importante, no meu ponto de vista. Então, eu concordo plenamente, e graças a Deus, né, isso aqui tá muito bem alinhado aqui na Spectra, porque o momento em que se faz, você pode gerar informações preciosíssimas para o seu produto, né? Então, eu dei uma bronca no web, né, essa semana, que eu não podia deixar de dar bronca. Por quê? Porque o perfil da 53, como que as empresas faziam, né? As indústrias, elas têm por sermos uma área muito regulada, as indústrias têm uma mania de transformar tudo em checklist. Fiz, não fiz, né? Exato. E aí, análise prévia era já requerida na 53. Só que o que as empresas faziam? Elas saíam correndo, barriga na bancada, experimento atrás de experimento, degradou, não degradou, deu balanço, não deu balanço, toca o pau, entrega, e aí vai fechar o relatório, faz a análise prévia só para cumprir o checklist, porque tem que ter.
Esse é um tipo de coisa que não pode ser conduzido paralelamente. Ele tem que vir primeiro. É a análise prévia que já é direcionada. Chama prévia. Ela não é prévia à toa. É prévia, mas condicionada. Tipo, eu cheguei nisso aqui, então vou forçar a minha mão, né? Exato. E isso, inclusive, que você trouxe é muito legal, porque a gente recebeu uma pergunta também lá no webinar, de uma pessoa fazendo um comentário assim, eu presto alguns serviços e tal, e o meu cliente quer que o meu estresse de bancada encontre todos os produtos de degradação da teórica. Porque você está fazendo o contrário, entendeu? Você está forçando. Aí é o forçar a barra. Você está forçando a barra de que o que você encontrou experimentalmente tem que estar ali, ou que tem que estar, mas tudo, né? E quando, na verdade, não. Na verdade, quando você faz uma análise prévia, você está desenhando o pior cenário possível e mais amplo e global possível para depois você ir afunilando esse conhecimento e encontrando coisas mais próximas do real, né? Então, acho que fazer essa análise no momento, por exemplo, de uma pré-formulação, compatibilidade, que às vezes você não precisa nem ir para a bancada, né? Enfim, deixo aí algumas reflexões também do quanto misturas binárias fazem sentido. E você pode ajudar o farmacotécnico a definir os melhores recipientes, definir o melhor processo. Então, por exemplo, se o seu ativo é extremamente suscetível à hidrólise e o cara está desenhando uma granulação úmida, você fala, cara, pelo amor de Deus, alguma coisa a gente vai ter que fazer aqui. Troca isso aí, né? Ou você troca ou a gente coloca algum recipiente que vai tamponar isso aqui, enfim, né? E aí é disso que a gente vai tirando. E aí como que a gente vai escolher a embalagem e assim por diante. Além do próprio estudo de degradação forçada, que você já vai saber o que você espera dos resultados, das condições que você vai gerar. E eu acho que a cereja do bolo aqui, que o Lucas já trouxe, é a parte toxicológica. Porque aí, quando a gente entra nesse fluxo das empresas cumprindo o checklist e fazendo tudo isso depois, você não vai pegar o que de fato você deveria do ponto de vista de segurança. E se você pegar, ferrou, porque você já está pro final do projeto, né? Então, avaliar os seus potenciais produtos de degradação ou possíveis produtos de degradação vindos da análise prévia quanto ao potencial toxicológico é extremamente importante por alguns motivos. Primeiro, para você evitar ter um produto mutagênico na sua estabilidade. E aí, você vai querer aumentar limite ou colocar limite da 964 e ele não é aplicável. Mutagênico fica mais difícil, né? Então, você vai ter que ter limite de CHM7, que é ali, chutando num pior caso de longa duração, de uso prolongado, é 1,5 microgramas por dia. E o que, inclusive, está abaixo dos limites de notificação. Abaixo de limites de notificação. Então, é isso. Você perdeu o projeto. E segundo, é exatamente esse ponto analítico. Será que você está pegando o seu produto de degradação que é tóxico e que deveria ter um limite, às vezes, menor do que o da RDC? Porque os métodos de produtos de degradação não são desenvolvidos para enxergar mutagênicos. Não são. Você tem um buraco, tem um ponto cego aí. Você tem um ponto cego. Então, assim, se você não enxergou isso na análise prévia e seu método não for sensível, porque dificilmente vai ser, você vai ter um produto de degradação ali mutagênico e você não vai saber, e você não vai controlar, e é um risco. Né? Então, esse, do ponto de vista de segurança, que é o nosso principal escopo aqui, né, de trabalho, essa é uma grande preocupação que a gente tem, não só com o mutagênico, porque com o mutagênico tem norma, tem limite. Esse é claro, né? É claro, mas tem outros desfechos que a gente precisa, de alguma forma, pelo menos dar uma olhada, né? É claro que outros desfechos talvez não nos tragam limites tão baixos quanto os mutagênicos, mas ainda assim é bom saber.
E dependendo do desfecho, mesmo que o limite não seja lá muito pequeno, o desfecho às vezes é grave. Horrível, né? Grave. Aí também não tem o que fazer, né? Exato. Vira o... Então é melhor Aí- você saber disso antes do que você sair fazendo e descobrir isso na sua estabilidade quando você tá no momento que você vai submeter para a Anvisa. Aí sim você vai ser o mensageiro do apocalipse, porque você vai matar o projeto Na época do boca gol. do gol. na boca Em do 9 meses, né? Nascendo, né? Nascendo, E aí, se eu fosse Nasce o morto. dono Nasce morto. do projeto, eu ia falar, queridão, qual que foi a parte que você perdeu? Vamos dar uns mata-leão aí em algumas Entendeu? pessoas. Vamos Qual trocar parte? análise prévia por análise guia. Ó, vamos trocar esse nome. Aí talvez as pessoas fiquem Eu mais vou trocar, agarradas a fazer. eu vou trocar, que eu gosto, na verdade, porque eu acho que isso tá na moda e eu quero andar nessa moda, que é trocar por avaliação do risco. Avaliação do risco, Pode ser. Pode ser. E eu acho que Porque é isso que a gente tá fazendo Avaliação na informação tem que ser prévia. guia. A gente está avaliando o risco de dar pau na estabilidade. Em algum momento, Entendeu? Em algum momento. E se não tiver risco, lindo. Ótimo, Você vai fazer a estabilidade como se fosse um checklist. Tranquilo, é só olha o que tem que fazer, segue e é isso aí. Beleza. Mas Não vai ser surpreendido pela Mas estabilidade. é que eu acho que o conceito de avaliação de risco nesse contexto, inclusive de degradação, de estudo de degradação, ele tem uma possibilidade de uma abrangência ainda maior do que a gente fala sobre avaliação de risco, porque eu sinto das minhas interações com a comunidade aqui, que a avaliação de risco é focada para pensar em impurezas e risco toxicológico, então para não dar pau, então qual que é o limite, vamos pensar se vai formar, se não vai formar, e aí qual que é o pior cenário de tudo, e não é necessariamente real, porque é só o pior cenário, então dane-se, não, porque é assim, a gente não tem informação, então vamos fazer com que a gente só tem, tentando extrapolar para várias coisas, e fugindo ainda da realidade e do contexto do que é o real risco. Eu acho, isso é como eu penso que é hoje. Quando a gente pensa em avaliação de risco para esse caso, eu acho que é uma coisa tão mais profunda e boa, porque você consegue melhorar o desenvolvimento do seu produto. Exato. Então, é muito importante que eu também, minha experiência, pode ser que eu esteja errado, mas eu penso, RDC de degradação sempre foi nas costas do analítico, Sim. da qualidade. Da qualidade Formulação, não, do analítico. não é, É. do analítico, É. desenvolvimento. É. Formulação, farmacotécnico, ficava longe. Tipo, não me importa. Quer dizer, não é nem não me importa. Eu não tenho tanto contato. Não tem interação. Porque eu não preciso. Eu vou fazer minha formulação, jogo para o analítico, aí o analítico pega e começa a fazer todos os mirabolantes que tem que fazer. Tanto é que é por isso que tem as continhas de um farmacotécnico para não sei quantos analíticos para poder desenvolver o método. Hoje, eu penso que o farmacotécnico tinha que saber isso aqui. Com certeza. Tinha que estar por dentro disso aqui. E essa avaliação de risco, ou esse guia que a gente está falando, devia ser para o setor de desenvolvimento da de empresa. produto. Inclusive até a embalagem. E não deixar a embalagem da garantia da qualidade, por exemplo, que é alguns casos. Porque a gente não vai melhorar com essa avaliação somente não dar pau, porque não vai gerar uma impureza mutagênica. Mas você pode pensar numa molécula que é mais estável, numa formulação melhor, numa formulação, uma nova via farmacêutica, no desenvolvimento de um PET que não era. Você pode fazer maior estabilidade. Pensar em produtos inovadores. Produtos inovadores, Sim. sabe? E só com informação de literatura. E que eles Então, assim, aqui o conceito de avaliação de risco é muito mais profundo do que só pensar que vai degradar. O resultado dela. O E aí, o resultado conceito dela. da avaliação ela tem que ser aí não mais compatibilizado, né? Tem que ser integrado com uma equipe inteira. Isso, não, Todo mundo. Não é Todo mundo aqui fazendo, tem que saber e não é aqui. tipo o setor analítico dando palestra sobre isso. Não. É todo mundo conversando sobre o setor de assunto. DMF, por quê? Porque tem a ver, só Porque pra você gente tem lembrar. que pegar a análise prévia do Isso, então, Sim, o item 1 do que o guia cita, lembrando que esse guia aqui ainda está em consulta pública, mas o item 1 do fontes bibliográficas recomendadas é DMF. DIFA, É. reconhecimento, dossiê, em especial a parte do perfil de impurezas de degradação. Então, DMF. Então, galera do DMF, regulatório. Até porque você precisa saber quem é síntese, quem é degradação, Também. porque síntese você não vai monitorar, então você precisa Tirar. tirar ela da sua análise. Total. Aí, no final, o último item, que é o K que a Maria falou, tá lá. Avaliar recipientes da formulação contra potenciais interações químicas com o IF. Não, eles falam de recipientes o tempo inteiro tem de a- compatibilidade. Tem a Aqui, outra, ó, o item C. tem uns 5 itens de compatibilidade O aqui. item C, o item C no levantamento de informações, tá? O item C é Do guia, avaliar, né? A gente tá falando avaliar de- se
existem recipientes que devem ser evitados para potencial interação química com IFA. Nitrosaminas deram tchau agora. Dando tchau, assim, ó. Aqui, ó. Seria muito mais fácil, inclusive, né? Mas tudo bem. Porque se você teria fonte vindo do IFA, você não teria mais risco de produto nenhum, desde que não tenha nitrito na sua formulação. O A, identificar grupos funcionais susceptíveis à degradação ou interação com recipiente. Então, assim, esses itens, farmacotécnico. Porque se a pessoa pensa que vai interagir, eu já não vou fazer. E aí, claro, a gente vai falar, pô, mas aí vamos supor, eu não vou fazer uma lactose no meu produto, porque ela vai interagir. Não, não é isso. Mas aí você vai entender a susceptibilidade de como melhorar, de qual proporção colocar. Será que a proporção influencia, por exemplo, no pH da formulação? Sim. E se de fato influencia, né? Também. Porque é isso. Essa é a minha grande crítica ao estudo de compatibilidade por misturas binárias. Não, é isso, você tá falando, você vai numa análise prévia, olha, é incompatível. Eu tenho lá a minha amina secundária e que com açúcar redutor vai formar reação de Maillard e eu vou ter um problema. Aí você vai para uma mistura binária, põe lá uma proporção de 1:1 de ativo e lactose. Tem nada a ver com o que vai nada a ver, ou pode não ter nada a ver. E aí você vê fisicamente um escurecimento da sua amostra, ficar marrom amarelada. Aí você fala, pronto, farmacotécnico ferrou, tira a lactose daqui porque ela é incompatível. Você fala, cara, sério, você tá... Eu vivi isso na indústria, né, quando a gente começou a fazer estudos de compatibilidade dessa forma. E eu diria que é irresponsável a gente virar para o farmacotécnico e falar o que tem que tirar. Porque você não está olhando o processo como um todo. E é um processo real, né? Estamos só ignorando as propriedades fisicoquímicas de tudo que a gente está misturando. Sem considerar a embalagem, sem considerar a sinergia entre os outros recipientes, que um pode amenizar o outro. Então, você põe um recipiente que tem um potencial de contaminação por peróxido, por exemplo, povidona, junto com um ativo que é suscetível à oxidação. Mas, cara, você mete um antioxidante... Pronto. Resolve, entende? Ajusta processo e faz uma embalagem adequada. A pergunta que eu vou deixar no ar, mas eu não vou responder é qual antioxidante? Mas eu não vou falar mais nada sobre isso. Bom, enfim, depois a gente fala de oxidação que tem pano pra manga aqui também. Mas enfim. Não, é só para falar que é importante a avaliação de risco. A avaliação teórica vai ser importante. Ela é uma avaliação do risco para prevenir que a gente não seja surpreendido negativamente, para que a gente garanta que os nossos métodos vão pegar impurezas que podem ser tóxicas abaixo dos limites do próprio guia. Tá bom? Beleza, dando sequência, porque a gente já tá há bastante tempo aqui falando e a gente ainda tá na... Tá no item 2 de 10, tá né? no item 2 de 10 aí. A gente se empolgou, e aí tem duas pessoas falantes, ultravalantes aqui. Aí lascou, né? Vamos lá, seção 2, estudos de degradação forçada. Agora eu tô certo, hein? Tô aqui no correto. Você quer começar pelo conceito do estudo, de fase líquida ou não? Tem alguns pequenos detalhes que aí nos webinars a gente já Eu acho que essa parte é a maior ali dessa sessão. Exato. Que é uma sessão grande. E não precisa mais fazer com placebo, estresse, então você vai fazer com IFA isolado e com medicamento. Mas aí, gente, assim, isso aqui é a Anvisa facilitando a nossa vida, nos trazendo um pouco mais de abertura a justificativas técnicas e diminuição de quantidade de experimentos, mas também não impede de você fazer se o placebo tiver algum pico que vai te atrapalhar na cromatografia, que vai degradar, enfim. Então, tomem cuidado também com essa coisa isenta, isso aqui nunca vou fazer. Não vai ter mais, né? E só pra dizer que a gente tem um episódio, o Leandro vai colocar aqui, eu não lembro qual é o episódio, o número específico, mas que a gente fala exatamente a origem do porquê tudo isso aconteceu, a diminuição ou não da quantidade de estudos e o porquê cientificamente. Então vai ficar um cardzinho aqui para vocês verem mais sobre isso. Essa é uma grande vantagem, assim, que essa nova regulamentação trouxe. Ela traz uma abertura justificativa técnica para isenção de estudos em diversas concentrações e etc. Basta você estudar e justificar. Sim. Até um ponto legal só para pontuar sobre isso, assim, é que a gente, inclusive por causa do podcast, a gente já recebeu vários questionamentos de, mas aí a base desses estudos que originaram
essas ideias de isenção ou não, que se você vai fazer o estudo em solução ou se não vai e tal. Quem garante que a base não foi enviesada? Pô, mas essa é uma base que foi tratada, mas ela é representativa do mundo inteiro. Então as pessoas acabam fazendo esse tipo de pergunta pra gente. E eu sempre falo que, no meu ponto de vista, é a melhor base que a gente tem. Não, Sim. é difícil a gente falar, é a melhor base que representa o mundo? Não sei, mas Faça o seu estudo. É a que foi apresentada e representada com mais de 10 São 9 Big Pharma e Anvisa. E Anvisa. Então eram 10 entidades ali avaliando, né? Mais de, acho que, eu não lembro quantos produtos exatamente, mas eram muitos produtos que estavam bastante, um número de impurezas significativos. 62 produtos, 387 produtos de degradação, 2 estudos de degradação forçada, e sendo desses 173 produtos de degradação reais. Então, assim, é um número significativo que, a partir desse número, a gente entende e interpreta, e foi o que foi interpretado pela visão de 10 empresas Big Pharma, 9, né? 9 empresas Big Pharma. Então, e a Anvisa, que tem muito dado, tem muito dado. Então, caso surjam questionamentos, por exemplo, uma questão então, analise esses dados, analise os dados da sua empresa, analise o perfil de anos que vocês têm e tentem chegar nas mesmas conclusões. E ser enviesado é meio relativo. Ou tente entender por que sua molécula não entra nesse escopo. Nesse estudo. E aí é tentar levantar, porque pode ter exceções, né? Então, enfim. Eu não acho que tem exceção, eu acho que tem estudo mal feito. Pode ser. Não, pode ser. Sim, pode ser também. Tem discussão, até nesse paper tem discussões em relação a... bom, aí a gente vai ter que entrar no outro paper de endpoints, mas tem faixas, variações... Enfim. Tem tudo aí que vocês têm à disposição de vocês para discutir cientificamente, né? E aí, você trazendo o que você trouxe agora, Nathan, leva a gente às condições experimentais, que é uma grande diferença da 53, que é essa divisão e instituição de um conceito de fase líquida e fase original, que a Anvisa trouxe aqui. Então, o estudo de degradação forçada, ele precisa ser conduzido no medicamento em todos os testes lá, quando eu estiver falando de um medicamento que está em fase líquida. Né? Então, para medicamentos em fase líquida, eu preciso conduzir aqueles... Acho que, se eu não me engano, agora são 8. São 7, 8, né? Com alta oxidação. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. E aí... Se o seu medicamento for em fase sólida, que eles estão falando aqui da fase original, você não precisaria conduzir no medicamento as condições líquidas, ou seja, hidrólise e oxidação. Né? Isso não era falado na 53. Isso não era, em hipótese alguma, e acho que é uma grande evolução que a gente teve, com base no paper publicado pelo IFGC, com a participação da Anvisa. E aí facilita muito a vida. Eu posso fazer um adendo aqui do que eu falei sobre avaliação de risco e sobre cenário real e pior cenário, que é o que a gente vem falando, a pessoa que pensa em avaliação de risco, quando ela pensa, mas o pior cenário não era fazer em solução, eu não vou ver mais coisa. Aí o paper mostra, pior, inclusive... só que você não... Só que é um comprimido. Só que não é o real, entendeu? Não é real, você vai gerar produtos de degradação. O paper mostra que nessa condição você gera 25 produtos de degradação exclusivos dessas vias. Só que nenhum deles aparece na estabilidade. E é exatamente isso. Então, assim, não adianta quando a discussão acontece de qual que é o pior cenário, qual que é a avaliação de risco, qual que eu vou ver mais coisa e vou ficar tranquilo. Não adianta você fazer isso sendo que não é real. Exato. Então, se você não consegue fazer experimentalmente aquilo que você está propondo na sua avaliação de risco, esquece, já não prossiga. Pior caso, gente, pior caso é teórico. Sim. Experimental não é pra você ficar descendo a mão. Digo mais, pior caso de tudo é o próprio experimental. Então, se o experimental parâmetro de estabilidade é o que é, se você não consegue reproduzir o que você teoricamente está propondo porque você não vai conseguir ver na estabilidade, então não faça. Entende? Não faz sentido. Mas, enfim, o estudo mostra isso no final. Por isso que fase original você não necessariamente precisaria fazer em solução. Exato. E aí, eu acho importante aqui falar da autooxidação. Então, quais são os testes que a gente precisa fazer para essas formas farmacêuticas quando em fase líquida ou fase original? Hidrólise ácida e básica.
São 8, na verdade. Acho que a gente, inclusive, desculpa, a gente tem um episódio falando sobre isso também, inclusive com os dois, ou foi com você e com o Gabriel, não me lembro, mas... Eu acho que foi o Lucas... Lucas e Is? Mas a gente tem episódio de points? Não, que a gente falou sobre a síntese e as oxidações da... Ah, não, eu e o Lucas. Era vocês dois, né? O É. Leandro botou parte aqui do episódio explicando as sínteses e as degradações específicas. Então acho que esse foi... Eu vou até olhar aqui, pode continuar. Tá, hidrólise ácida e básica, oxidação por peróxido, catalisada por íons metálicos e iniciadores radicalares. Calor, luz e umidade são 8. É que umidade acho que é desnecessário quando a gente está falando aí de hidrólise, quando você consegue fazer hidrólise e tal. Ela só não vai ser se você estiver falando de fase original, por exemplo. Olha aqui, tem 2 episódios que agora eu tô na dúvida de quem é quem, mas são sempre com os dois. Ou é o episódio 80, que foi a química por trás da predição, ou é a importância da avaliação teórica preditiva para os estudos de degradação forçada, que é o episódio 76. Eu acho que esse... Leandro, bota os 2 cards. Ponto. Essa dupla tá sempre aqui falando. Nossa, esse ano eu já participei de tanto podcast que eu já não sei. Talvez no final do ano. Esse ano. Mas esse foi ano passado. Esse ano vai ter prêmio. Esse ano vai ter prêmio de. Vocês vão ter que dar prêmio para as pessoas. Vocês vão ter que... eu não tava sabendo de prêmio, não, mas eu quero. Votar. Porque aí o Lucas vai vencer, né? Não, vota. A melhor dupla, tal, e talvez você, pela probabilidade de frequência. Eu já ganhei porque eu tenho mais votos. Você vai ter mais chance. O Lucas tem muito privilégio. Esses dias eu fiz uma reunião e aí a pessoa falou pra mim assim, oi, tudo bom? Eu falei, a gente já se conhece. Eu falei, não, eu te conheço por causa do podcast, mas assim, eu me sinto tão íntimo, por exemplo, quando for fazer uma reunião com a Carol, eu acho que eu vou chamar ela de Gracinha. Tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. O Caju já é Caju, a Gracinha, Gracinha, a Tchatcha, enfim. Doido aqui. Não vou te chamar de Valkyrie, fica tranquilo. Não vou. Não vou chamar, mas chamando. Vou chamar. Enfim. Então as pessoas se sentem já íntimas da gente, tá tudo bem. Aí, falando dos estudos, o que foi um grande impacto e está causando uma grande discussão? A inserção da autooxidação, que é feita por iniciadores radicalares. Por que isso é uma questão, né? E aí eu falei nos webinars e vou repetir aqui para deixar bem gravado, que essa é uma reivindicação de Dr. Steve Birch. Porque ele diz que existem produtos de degradação da autooxidação que a gente não enxerga em outras vias. A minha experiência discorda de Birch, apesar de ser Birch, o deus da degradação. Porque eu nunca encontrei, na minha experiência, nenhum produto de degradação na estabilidade que eu não tivesse encontrado na degradação forçada. E eu não fazia autooxidação. Ponto. Né? Então, ou era peróxido, íons, e ao meu ver, um calor pode catalisar a sua autooxidação se você tiver ali os precursores para isso. Umidade, enfim. Mas ele, enfim, insistiu e, obviamente, ele é o Birch, então, no caso, a Anvisa acatou. E a gente descreve no paper de endpoints como fazer todas essas... Quais são, na verdade, o ponto em que a gente pode fazer o experimento e parar e concluir que a nossa molécula é estável. Né? Então, a gente também tem esse... Lê, agora sou eu. Põe aqui pra gente o card do episódio que a gente descreveu os endpoints. O paper de endpoints do FGC que eu fiz parte. E aí... eu queria deixar muito claro, porque eu percebi no webinar que tem uma confusão sobre o que é, o quanto esse paper ajuda a gente ou não. Então, eu vou esclarecer para que a gente não tenha, eu tenha registrado isso na internet para toda a vida, qual que é o objetivo do paper. O paper, gente, a gente avaliou entre as farmas, Anvisa e consultorias, quando que a gente pode parar um experimento e concluir que a molécula é estável sem prejuízo à informação de longa duração? Certo? A não identificar, por exemplo, produtos de degradações reais.
E as pessoas estão olhando para isso e pensando, vou fazer essa condição que o paper está falando, e é isso. E, na verdade, não é isso. Você vai fazer a condição que você quiser, porque o objetivo da degradação forçada é você encontrar produtos de degradação que podem ser relevantes, que são potenciais e mais perto possível dos produtos de degradação reais. E, claro, também provar que seu método é indicativo de estabilidade, blá, 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 blá. Portanto, se você tem uma análise prévia que te indica que a sua molécula é suscetível, se você realizar a condição do paper, ela vai arrebentar a sua molécula, porque é uma condição, é a condição mais drástica possível, que nesse contexto de medicamento versus estabilidade, a gente pode dizer que naquela condição, por aquele tempo, a gente pode parar e considerar aquela molécula estável. Esse é o objetivo do paper, tá bom? Então, ninguém está falando ali que aquela é a condição que você precisa fazer para sempre. Porque se você fizer alguma outra condição mais branda e encontrar, você cumpriu o objetivo do método, do estudo. Certo? Então, cuidado. É uma condição drástica que pode não servir para a sua molécula se ela for suscetível. Agora, se ela for muito estável, você vai chegar naquela condição de menos tempo do que muitas empresas fazem aí, e fala, cara, não aconteceu nada aqui com essa molécula, portanto eu posso parar e eu categorizo, classifico essa substância como uma substância estável. É isso, tá bom? E aí lá também a gente traz algumas opções de como conduzir o teste de autooxidação. E não é um bicho de 7 cabeças, é mais um reagente que você vai utilizar, um degradante. Você precisa, a depender do degradante que você está utilizando, colocar um pouco de temperatura para iniciar a reação. E uma vez que a sua molécula é suscetível, gente, o negócio é rápido. Né? É que nem íons metálicos. Não sei qual é a experiência de vocês, mas se é suscetível à oxidação por íons, é imediato o negócio. Tanto é que o endpoint de íons metálicos é 1 dia. Por isso, porque se não é suscetível à oxidação, você não vai ver nada. Tá bom? Nossa, eu usei muito a IBN na minha iniciação científica e era uma reação de polimerização, né? Mas ela acontecia em 1 hora. Acabava. Tudo reagiu tudo. Exato, exato. Porque é muito rápida a reação, né? Enfim, então, não se assustem. É só mais uma reação que vai... Só mais uma, né? Das 500 que a gente tem que fazer na bancada, não é bem isso. Mas ela não vai ser um bicho de 7 cabeças aí pra vocês, a não ser que ela degrade, assim... tudo em 5 minutos, aí você vai falar, ih, ferrou aqui, como é que eu vou conduzir? Como é que eu ajeito isso aqui? Exato. Como pode acontecer com todas as outras, tá bom? Depois eu acho que a gente, inclusive, aí seguindo, e aí para puxar 2 outros episódios que a gente já fez também, que é balanço de massas e pureza de pico, que eu acho que são 2 assuntos também que são muito discutidos nesse contexto aqui. Tem 2 episódios, a Dani vai colocar no card aqui para vocês também, que a gente explica detalhadamente. Nossa, essa pasta de degradação vai ficar... Não, a gente tem lá... incrível, né? A gente tem lá... A gente tem lá a lista dos episódios de degradação, a playlist inteira. Se você quiser saber, tem várias coisas que a gente já falou sobre degradação. E aí eu ia falar só para você fazer um bate-bola rápido sobre... Antes disso, eu vou só falar de um ponto bem importante. Que é o critério de degradação? Ah, tá, não, é que eu achei que... eu achei que a gente falaria depois, mas pode falar antes. Eu vou puxar antes, só pra... É que eu acho que o critério de degradação talvez seja um assunto que dá mais coisa pra falar do que balanços de massas e pico, mas pode começar por ele. Não, eu acho que ele tá no contexto aqui do estudo de degradação forçada, porque existia aquele critério na 53 de vou ter que degradar 10% a molécula pra dizer que tem degradação e tal. E aí, esse é um alinhamento internacional muito importante, que não, cara, se liga, né? Degradou, não degradou. Então, a Anvisa trouxe que a gente precisa fazer uma degradação suficiente. E que, claro, seja superior a variações analíticas do método. Enfim. E aí, a variação analítica, inclusive no guia, depois a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso. Também, se vocês quiserem algum episódio sobre o que tem lá no guia sobre... variabilidade do método acoplado, né, a parte de somado a balanço de massas, etc, para falar de erro, de propagação de erro, etc. Enfim,
a gente precisa ter uma degradação suficiente. Uma degradação suficiente, ela só vai ser suficiente se você souber o que é suficiente. E você só vai saber isso numa análise prévia. Ponto. Né? Então, para que a gente consiga atender essa degradação suficiente, a gente precisa de um desenho experimental muito bem desenhado. A gente fala em inglês well design, que eu acho ótimo, mas não dá para traduzir direito português, não dá. esse negócio, né? Mas é um estudo well design. Pode ser bem um estudo bem redondo. Bem desenhado, bem... Bonitinho. Um belo de estudo. Um belo de um desenho experimental, porque... A beleza é subjetiva, hein? Só pra lembrar. Que Tá. A nossa régua é alta aqui. Nossa regra também, né? Um estudo maravilhoso. Exato. Um belo... Um estudo magnânimo. Isso é elegante. Elegante. Ótima palavra. Elegante. Delta, enfim. Então, é preciso estudar para fazer um estudo bem desenhado, né? Então, a gente fala no paper, inclusive, de aging points, porque se você degrada até uns 5%, e isso está acima da sua variação analítica, você degradou 5%, gente. Tem que ter balanço de massas, tem que ter pureza de pico, tem que ter perfil de degradação ali com um método seletivo, e é isso. Certo? Até porque 5% de degradação é muito próximo do que pode acontecer na vida real do seu produto. 10 não. Se degradou 10 na estabilidade, você pode... Já bate com teor. Exato, você perde eficácia, né? Você vai para outro campo, né? Você vai para outro campo aqui que sai um pouco da questão da segurança. Enfim. Então, era isso que eu queria falar dos 10%, que é enfim, a parte auge aqui dessa revisão. E aí você me pediu para dar uma passada de balanço de massas. Isso. Então, uma vez que você faz a condução dos estudos, para cada uma das condições, uma vez que você encontra essa degradação, que a sua molécula é considerada instável nessas condições, ou seja, que ela degradou, você vai precisar avaliar balanços de massas e pureza de pico. Um ponto muito importante que eu vou começar, que é da pureza de pico, que já está causando um problema internacional, porque eu recebi esses questionamentos lá do meu grupo do FDC a semana passada, que é, a Anvisa fala que a gente pode... calma aqui, deixa eu chegar aqui. Que a pureza de pico é aplicável ao pico do IFA. E quando aplicável a outros picos de interesse. E aí ela coloca lá que, se for inviável calcular a pureza, a gente pode usar alguma outra técnica e provar a seletividade disso. E os picos de interesse são as impurezas e produtos de degradação utilizados no cálculo de teor e picos atribuídos a metabólitos ativos. E aí ela tá vendo bem. Depois ela se perdeu, entendeu? Por quê? Aqui eu entendo que se você tem alguma degradação, impureza, que faz parte do teor, porque isso acontece, né? Então, você tem um... Eu nunca consigo lembrar, tem um ativo que eles são 2 moléculas. E a gente trabalha com eles direto. Esquece, segue a vida, não vai lembrar agora. Você sabe pra quê? Exato. A gente tem uma história com isso aí. Exato. Dimenidrato, por exemplo. Dimenidris. Lá, eu gosto assim. Falar também. Mas Dimenidrato. é o de náuseas, tá bom, gente? Dimenidrato. Pra náuseas. Vai no bar. Vou falar o nome aqui comercial. Dimenidrinato. Nem lendo dá pra acertar. Esse aqui é difícil. Vai, Leandro, agora só vez. Não, o dimenidrinato, eles são 2 moléculas que são... 8-cloroteofilina e fenilefrina não. Difenidramina. Difenidramina e cloro... exato. E 8-cloroteofilina. Pra vocês verem quanto relatório já fiz. Relatórios a gente já fez já tem um histórico com isso aí. Exato. Então, por exemplo, eu preciso calcular a pureza de pico desses dois ativos, porque eles são os ativos, né? Se eu tiver que somar ele para dar teor, eles são os ativos. É claro que eles não vão ser impurezas nem nada disso, mas alguma impureza pode ser o contra-íon que está absorvendo lá e ele faz parte do ativo. Você não pode olhar para ele ou não para o cálculo de teor, enfim. Então, eu entendo que essa é a pureza de pico. Pureza de pico para picos de impureza, a gente não precisa calcular, porque é difícil, elas vão estar pequenas, a linha de base vai interferir, o sinal ruído vai interferir, e é mais difícil.
manobras para calcular a pureza de pico, do tipo, meu pico está estourado na minha cromatografia porque é assim que meu método é sensível. E eu tenho que diluir isso para dar pureza, não precisa fazer, né, gente? Porque assim, você diluiu, você perdeu a sensibilidade, se tiver alguma coeluição, você não vai pegar, querida. E outra, injetar menos, enfim, não vai pegar. Seu método, se você mexer na estrutura do seu método, você está mexendo na sensibilidade, na precisão, na exatidão e assim por diante, e não adianta calcular por exemplo, porque não vai adiantar. Então, usa um método compatível com massas, faz uma técnica acoplada, sei lá, dá seus pulos aí, mas não mexe no método, porque você pode provar pureza de pico, mas ela não vai ser real. E aí, a impureza da impureza, se você tiver uma coeluição entre impurezas, azar o termo. Né? Você está somando dois picos e seu limite vai estar maior, sua concentração vai estar maior, você pode sair dos limites e depois você vai descobrir numa identificação que ali você tem duas moléculas. E estava dentro do limite. Né? E assim por diante. Então, essa é uma parte de pureza de pico que eu acho importante falar. Tem o paper do FGC de pureza de pico, então usem e abusem deles. E balanço de massas, uma parte que eu quero só passar bem muito rápido, que é a gente não precisa entregar balanço de massas para a Anvisa. O que a gente precisa entregar para a Anvisa é balanço de massas absoluto e ou balanço de massas relativo. O que te apetecer. Eu tenho certeza que todo mundo vai escolher o absoluto porque ele dá números melhores, mas não se enganem, não se iludam. 95% de balanço de massas absoluto não é legal. Né? Você está faltando 5%. E a Anvisa está preparada para... E a Anvisa está preparada por isso, porque ela ajudou a escrever esse paper aqui, entendeu? Então, especificação de balanço de massas não é de 95 a 105, querido. Não é especificação de teor. Especificação de balanço de massas é 100%. E é 100% porque é 100%. Né? Se você caiu, o ativo, o teor... Alguma coisa formou. Você tem que subir, não é? É química, ela é exata. A gente só não sabe... O balanço é a dica é o balanço. Balanço. Essa não é a lei de Pasteur, alguma coisa assim? Que não, nada lei se... de Pasteur é de... Le Chatelier? Não. Que é nada se perde... É Lavoisier. Lavoisier. Com esses franceses aí, vou te contar. Observação das massas. Enfim, então é isso. Das massas já é outro. Química básica, né? Química básica. Caiu, tem que subir. Agora, pegar o que está subindo é outro rolê, que aí é da química analítica, que ainda é uma química, né? Portanto, uma ciência exata. A gente pode duvidar muito da analítica, mas ela é exata, né? A gente só não é tão criativo às vezes. É a mais exata das químicas, pelo menos, né? Deveria, porque ela quantifica. Ela quantifica alguma coisa. Enfim, então, a gente precisa fazer esse comparativo com as nossas amostras iniciais, que já podem estar degradadas, e isso é o balanço de massa absoluto ou relativo, tá bom? Então, não se enganem com os valores, e se você não encontrar 100%, não quer dizer que está tudo perdido. Quer dizer que, às vezes, você perdeu alguma coisa mesmo, e você só precisa entender e justificar onde é que isso foi parar. E a gente tem um diagrama de causa-raiz no paper que a Jussara gentilmente traduziu para o português e deixou tudo bem mastigado por lá. Certo? Sim. E aí eu acho que a gente cumpriu o capítulo praticamente a sessão dos resultados, né? A gente falou a sessão 4, que é a avaliação dos resultados. Que a avaliação dos resultados é balanço de massas, pureza de pico, e o que você precisa entregar para a Anvisa, que na verdade eu gosto muito de falar sobre isso, porque antes os relatórios de perfil de degradação eram gigantescos. Por conta de todos os cromatogramas que a Anvisa pedia para submeter. Agora ela está só pedindo resumo, ou seja, a Anvisa confia na gente agora. Entendeu? Ela confia. Então, tenha um relatório completo em casa e você pode submeter dentro do seu dossiê resumos da análise prévia, resumo dos resultados da degradação, resumo dos limites, resumos, todos. Inclusive, cromatograma resumido. E aí, tem uma função no Fusion, que eu tenho falado bastante disso nos webinars. O Fusion faz estudos de degradação forçada automaticamente. E aí, depois, ele consegue compilar esses cromatogramas em um único cromatograma. E aí, você consegue ter a visão global de todos os picos, de todas as condições em um cromatograma só. Nossa, isso é muito Não é a sobreposição, que dá para fazer uma sobreposição com os cromatogramas, mas o Fusion faz um cromatograma só. E aí, é muito legal, porque
Porque você olha a seletividade de uma forma só. Fusion é brabo, mano. Brabo. Enfim, então, e aí você não precisa, você entrega um cromatograma desse e fala, Anvisa, ó, de todas as condições eu achei todos esses produtos de degradação, eu tenho seletividade, eu consigo detectar. Tudo separado. Tá aqui. Beijo, não me liga. Né? Pra isso não precisa me ligar, porque minha prova tá boa. Liga, exato. Não, e aí, chegando pro final, a gente tem o capítulo dos limites de notificação, identificação e qualificação, que a gente acho que já falou no começo, que em teoria nada muda. Tudo igual. Os limites não mudam. O que é o grande diferencial aqui é na qualificação, porque ela traz 2 itens novos. Sim. Que é a lista. E IN 258, acho que 265. 265? Não sei. A gente pode ler aqui. Pode ir falando. Eu vou procurar. Instrução normativa, que tem lá a definição dos metabólitos e que são produtos de degradação e já são considerados qualificados em concentrações bem altas, inclusive. Então, a 258. Instrução IN 258, que traz aí alguns produtos de degradação que são metabólitos significativos, que tá lá descrito ainda, mas que que vem em contradição ao draft do Reflection Paper da EMA, né? Exato. Porque, pelo menos, a ideia é que o metabólito significativo seja 10%, né? Mas não necessariamente precisa ser isso, pelo Reflection Paper. Exato. No Reflection Paper, você faz uma comparação do que você observa no estudo farmacocinético, versus o que você está vendo no seu medicamento, no seu produto. E aí, se o que você está vendo no estudo como metabólito é maior do que você está vendo no seu medicamento, isso é suficiente para garantir a segurança. Perfeito. Então tem um ponto aí que, enfim, vamos contribuir na consulta pública, quem sabe. E tem a parte também de você poder comparar o perfil de degradação do seu medicamento com o medicamento comparador. Que esteja adequado a 964, né? Ou seja, que tenha os produtos de degradação qualificados e etc. E aqui, gente, eu deixo uma contribuição minha, ninguém pediu, mas eu vou falar. Que é um certo receio que eu tenho quando a gente usa essas informações prévias, não só nessa parte de comparação com o medicamento comparador, mas também na monografia, em qualquer que seja a monografia. Por quê? Porque a gente está partindo do princípio que na monografia essas substâncias foram avaliadas do ponto de vista toxicológico. ICHM7 é uma regulamentação recente, relativamente recente, de 2014. Tem muita monografia que é muito mais velha do que isso. Sim. Que não tem limites que inclusive com limites fora do escopo do ICH-Q3B. E a gente tem lá essas substâncias com limites muito altos. E nada me garante que isso de fato foi avaliado à luz do conhecimento atual. Então, acho ok, enfim, poder comparar, eu acho que é uma flexibilização da Anvisa e tal, mas eu tenho algum receio com relação a essa comparação, né? Eu acho que a Anvisa está permitindo aqui, então eu entendo que ela está assumindo e confiando bastante no que ela está colocando aqui, e aí... por conta de risco. Talvez ela tenha mais informação. Talvez ela tenha mais informação. Ela tem mais. Com certeza. Exato. E aí ela conseguiria julgar. Claro que o medicamento comparador, ela que vai buscar se é possível fazer essa comparação e se o medicamento ele tá de fato adequado a 964. A gente não vai saber, ou, enfim, não por meios usuais, né? Mas, de qualquer forma, é uma diferença bastante grande aqui com relação a 53. E aí, pra fechar, que senão vai ficar 3 horas de episódio. Pra fechar, só autoridade, que é muito coisa rápido. Simples, que é isso. Também é uma parte confusa, que eu acho que vale a pena a gente trazer algum tipo de discussão aqui, porque
a lei, né, a RDC, ela está vigente no ato da publicação, então em fevereiro de 2025, ela está vigente, se aplica a registro, inclusão de novas concentrações, nova forma farmacêutica, mudanças relacionadas à composição do medicamento, novo excipiente, alteração hifo-excipiente significativa e mudanças com impacto no perfil de impurezas. Para pós-registro, quando a gente for fazer algum pós-registro que tenha um impacto no perfil de impurezas, e tem lá a lista, e ela também traz uma licença poética de que essas submissões podem estar de acordo com a RDC 53 num prazo máximo de 730 dias. Portanto, tem 2 anos aí para as empresas se adequarem. Eu imagino que é uma adequação pequena, porque a gente já tinha que cumprir a 53, gente. Então, se você já fez 53, você está adequado. Talvez uma complementação de autooxidação ou uma justificativa técnica isentando, que mais? Eu pensei e esqueci. Mas uma coisa menor, né? Uma coisa mais... São ajustes pontuais, né? Exato. Então, assim, o balanço de massas que você não estava fazendo certo, enfim, que já deveria ter feito. Então, acho que são ajustes pequenos mesmo, para enquadrar o produto que já estava na 53 para 694, certo? Certo. Então, com isso a gente encerra. Conseguimos tentar, de modo geral, falar todas as diferenças, itens a item, mais específico. A gente vai aguardar a definição da consulta pública do guia. Talvez a gente volte aqui e faça um outro episódio só do guia. Também vai ficar bastante interessante, porque ele tem bastante coisa experimental. Tem aí as equações, inclusive, do balanço de massas que fica descrito lá. Mas, mais uma vez, a gente tem episódio aqui, é só dar uma olhadinha lá. E aí a gente vai atualizando isso com vocês. Caso vocês gostarem, coloquem lá pra gente, a gente traz também, certo? Alguma coisa a mais pra fechar que não foi falado? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou só fazer as últimas considerações, que dizer que, de uma maneira geral, a revisão ela é muito positiva, assim, ela dá uma abertura maior para a justificativa, você não precisa sair fazendo experimento à torto à direito, então a Anvisa confia mais na gente, a gente sabe fazer melhor isso daqui quando a 53 entrou em vigência, enfim, então tem alguns pontinhos, sempre tem, né, alguma questão de melhoria aqui, mas de um pouquinho mais de trabalho, por exemplo, numa análise prévia. Já que você falou isso, eu também acho que é uma evolução científica dentro de um conceito técnico, tentando tirar um pouquinho do caráter só checklist e fazer uma base mais científica, que harmoniza com as práticas internacionais, com a prática de quem desenvolve produto inovador, não necessariamente só genérico. Então, eu também acho que é positivo. A revisão ela é muito positiva. O guia, assim, é uma coisa absurda, gente. É um livro, né, que inclusive compila todos os papers do IFDC. Então, acho que estamos num bom cenário mesmo. Então é isso, gente. Vocês têm alguma coisa para contribuir? Eu saí falando. Não, eu só tenho uma curiosidade aleatória. A RDC 964 foi publicada no Diário Oficial da União no dia do meu aniversário. E por tabela, no dia do aniversário da Ari. Então... Muito, ou seja, é muito importante para vocês. Essencial. Se for usar a RDC, lembrem disso. O Lucas nunca vai esquecer quando foi publicado no Diário Oficial. E agora todo mundo sabe quando é aniversário do Lucas. Exato. Portanto, podem mandar presente. Esse é pro Lucas, tá? Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixe o seu like, dá o seu comentário, ativa o sininho para você saber quando a gente vai publicar coisas novas. Interaja com a gente lá para a gente saber se a gente está no caminho certo e compartilhe com mais pessoas para que essa informação chegue a mais gente. Esse é um tema que, inclusive, foi impressionante porque no último mês foram 2 eventos com mais de 1.000 pessoas assistindo e, de fato, elas estavam lá assistindo, então não foi só inscrição e que não compareceram. Então, é muito impressionante ver que tem muita gente engajada e, de fato, esse é um tema que influencia muita gente, que influencia grande parte dos aspectos da indústria farmacêutica e, portanto, até por isso que a gente falou aqui que quanto mais agregar outras partes, outras áreas da indústria, melhor, né? Então, fica aí o
o check é um comentário, é um assunto muito relevante e a gente espera que vocês tenham gostado do episódio, certo? Então, Sim. como o Pastor dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que alguma informação que a gente compartilhou aqui seja o acaso que vocês estão esperando. Até o próximo episódio. Tchau. 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 E Lavoisier também. Lavoisier. Podem colocar o Cientistas da época Dos fãs.